Olá! Hoje você irá conhecer o livro O Ouro e o Altar. Uma obra literária de ensinamento para os que são servis de Deus. Vivendo no mundo atual, não tem sido uma tarefa fácil. Porém, para os que são guiados pelo Espírito Santo, não há possibilidades de defeitos. Saiba agora o que o autor traz em cada um dos capítulos desse livro. Capítulo 1: Os inimigos de Deus. Os chamados mestres da lei. A cadeira de Moisés. A quem Deus honra. Capítulo 2: Dizem, mas não fazem. As Escrituras transformadas num peso. A harmonia entre o que Jesus fazia e falava. O fardo da religião versus o fardo de Jesus. Aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração. Capítulo 3: O desejo do homem de ser admirado e de ser Senhor. Como nasceu o orgulho. Como Satanás trabalha. A diferença entre o cristão religioso e o cristão genuíno. Capítulo 4: Ai de vós. Jurar pelo templo, isso nada é. Jurar pelo altar, isso nada é. Tolos e cegos ensinam e defendem o erro. A maior revelação dos últimos tempos. O teste da alma. Capítulo 5: Caim e Abel. A oferta de Abel e a oferta de Caim. A marca de injustiça versus o legado de justiça. A ira de Caim e a ira dos irmãos. Atitudes semelhantes, mas intenções distintas. Deus desejou levantar o semblante de Caim. A resposta de Caim revela sua condição espiritual. O pecado está à porta de todos. Capítulo 6: O relacionamento com Deus. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Autoexame espiritual. No altar, não é aceita oferta defeituosa. A geração que zomba de Deus. Quando a desonra vem do púlpito. A origem do desprezo pelo altar. O aviso antes das maldições. Bênçãos amaldiçoadas, uma ofensa a Deus. O servo bom e fiel. Capítulo 7: A santidade do altar e da oferta. Como chegar ao altar. Como um pastor faz crescer o seu ministério. Capítulo 8: Um trabalho que não produz nada. A prioridade de Deus: salvar almas. Servo pirata. As consequências do engano dentro da obra de Deus. Capítulo 9: 2 vezes filho do inferno. O que é, de fato, ganhar almas. A sinfonia perfeita. Compaixão pelas almas perdidas. Capítulo 10: Obediência parcial e obediência total. Dízimo da hortelã, do endro e do cominho. A justiça, a misericórdia e a fé. As bem-aventuranças. O caráter justo de Deus. A justiça e a liberdade do homem. Parecidos com Deus. O mosquito e o camelo. Capítulo 11: O altar pode ser o lugar mais perigoso do mundo. A hipocrisia na igreja primitiva. Ensina-te a ti mesmo. Alguma semelhança com os nossos dias. A mais grave acusação contra os hipocritas. Quando tudo é inútil. Capítulo 12: Corrija o engano enquanto há tempo. Filhos do Altíssimo ou criaturas terrenas. O princípio divino de dar. A boa medida de Deus. O que de misterioso tem no ato de dar? Qual o valor do ouro para Deus? Descortinando os segredos da alma humana. Compreenda o que você está fazendo. Qual a sua escolha agora? Capítulo 13: Como ocorre a queda de um pastor. As estratégias do diabo para derrubar um pastor. O pastor e suas tentações. O perigo do adultério. Como o adultério entrou na mente de Davi. Desdobramentos do pecado de Davi. Os olhos podem ser os maiores agentes do pecado. Como animais irracionais. A perniciosa vaidade. A torpe ganância. Comparação, o primeiro passo para o esfriamento espiritual. Reconheça o seu orgulho. Fique alerta. Uma carta aberta aos servos do Altíssimo. Antes de tudo, eu gostaria de esclarecer que considero pastores, obreiros, as esposas de pastores, evangelistas e missionários os maiores instrumentos para o avivamento da obra de Deus neste mundo. Quando esses servos mantêm a vida deles no altar do Senhor, imbuídos do desejo de levar com fidelidade a sua palavra, conseguem inflamar a fé nas pessoas que estão sob os seus cuidados. Contudo, ao perderem a visão espiritual, esses homens e mulheres se tornam o maior empecilho para a salvação das pessoas. Exatamente assim eram os escribas e fariseus. Fechavam a porta do reino de Deus aos homens por eles ensinados. Mateus 23:13. Por isso, o Senhor Jesus os chamou de filhos do diabo. João 8:44, filhos do inferno. Afinal, enquanto o Senhor Jesus estava dando a sua vida para abrir as portas do céu às pessoas, os religiosos, com sua má conduta, fechavam-na, declarando-se, assim, inimigos do Altíssimo.
Quando meditamos sobre o que está escrito no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, podemos ver que o motivo da forte repreensão do Salvador aos mestres judeus reverbera em nossos dias, sobretudo no que tange à hipocrisia e à falta de consideração deles com o altar de Deus. Aqueles homens se deslumbravam demais com posições, títulos e honras humanas. De maneira semelhante, muitos servos de Deus da atualidade têm sucumbido a esse mal. Estão se tornando cada vez mais cheios de si, dominados pelo orgulho e pelo brilho que este mundo oferece. E embora continuem até a apresentar algum tipo de serviço na obra, essa oferta é inútil, pois não procede de um coração que teme e treme diante dos princípios sagrados. Lamentavelmente, temos visto pastores que são verdadeiros fenômenos no púlpito, porque pregam bem, lotam igrejas, têm seus nomes respeitados, mas são ínfimos no que diz respeito à prática de seus próprios ensinamentos e ao cultivo de uma comunhão diária com Deus. Leva outros a temerem ao Todo-Poderoso, enquanto eles próprios não o honram. E a prova disso é a oferta de vida imprestável que, dia após dia, eles têm colocado sobre o altar. O que confirmava a cegueira dos religiosos na época do Senhor Jesus e também revela a falta de visão de muitos servos em nossos dias é descaso com a justiça, com a misericórdia e com a fé. Essas pessoas que se perderam colocaram no ouro e na oferta o motivo do seu empenho à obra. Ao elegerem o que é perecível como a razão da sua esperança, deixaram de promover a glória de Deus para promover a si próprios. Assim, não são os incrédulos os que mais têm zombado e brincado com as coisas de Deus, e sim os que declaram ser de casa. Muitos deles sabem que estão procedendo com o caráter enganador de Jacó, quando fingiu ser Esaú, contudo não se arrependem nem mudam de atitude, antes, continuam agindo de modo fraudulento. Tais servos conhecem os preceitos divinos, mas dissimulam e se disfarçam para se passarem por pessoas fiéis, espirituais e fervorosas, quando, na verdade, seus olhos almejam apenas o louvor e os benefícios humanos. Em face disso, que essas palavras soem como um alerta do alto para despertar os que dormem e vivificar os que estão prestes a morrer ou, até mesmo, os que já estão mortos espiritualmente, antes que a sua ruína seja irreversível. Este livro, portanto, tem como finalidade avivar a fé, o primeiro amor e as primeiras obras dos cristãos, para que o seu castiçal não lhes seja tirado. Apocalipse 2.5. É necessário que cada um zele por si, antes que perca o privilégio de ser um servo do Altíssimo, porque a obra de Deus não deve ser feita com enfado e muito menos por imposição de outro, mas com alegria e fidelidade, pois o serviço sagrado é um presente do Todo-Poderoso aos seus escolhidos. Números 18.7. Quando Deus Eterno nos favorece com a dádiva de servi-lo, Ele nos prova mais uma vez o seu amor, dando-nos uma honra que não merecemos. Então, façamos uso deste privilégio com sinceridade e temor, lembrando que há uma maldição reservada para aqueles que servem de maneira enganosa, indiferente e, ou relaxada. Não se aventure na obra de Deus se não estiver disposto a dar toda a sua vida no seu altar, afinal, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Jeremias 48.10. Capítulo 1. Os inimigos de Deus. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, é contado que, poucos dias antes da sua crucificação, o Senhor Jesus rechaçou de forma severa e pública os escribas e os fariseus de sua época diante de uma multidão atenta ao que ele falava. Durante todo o seu ministério, o Salvador os confrontou, mas, nesse dia em especial, ocorreu a mais dura de todas as suas repreensões. O Senhor Jesus fez isso porque já havia, por diversas vezes, advertido os mestres judeus, mas não houve arrependimento da parte deles. Então agora, ao falar contra eles, o Salvador queria que as pessoas se resguardassem da hipocrisia e das instruções distorcidas que aqueles mestres ensinavam. Para isso, usou a prática dos religiosos como exemplo do que jamais podemos ser ou fazer na condução da nossa vida espiritual. Mas, afinal, quem eram os escribas e os fariseus? Os chamados mestres da lei e os escribas eram copistas dos textos sagrados e os únicos autorizados oficialmente em Israel a copiar a lei escrita. Por causa desse ofício, tinham a palavra de Deus bem memorizada e na ponta da língua, de maneira que se gabavam de ser os mais capacitados a instruir o povo. Eles se vangloriavam dizendo que o seu objetivo de vida era preservar as Escrituras, na intimidade, porém, não respeitavam o Todo-Poderoso e, muito menos, a sua palavra, pois não a praticavam. Esses homens deixavam as Escrituras de lado para observar com rigor as tradições religiosas,
como as muitas restrições alimentares, as adições desnecessárias de regras quanto à guarda do sábado, entre outras tradições que desagradavam a Deus. Semelhantes aos escribas eram os fariseus, um grupo de homens que decidiu separar-se dos demais judeus. No século II a.C. no início, a intenção deles parecia boa, pois aspiravam viver de maneira mais dedicada ao Altíssimo e aos valores da fé. Mas, com o tempo, formaram uma seita impregnada de falsidade e ambição, cuja finalidade era apenas impor aos outros a sua própria doutrina e as tradições dos seus antepassados. Os fariseus eram conhecidos na sociedade como os homens mais fiéis e corretos de sua época. Interiormente, porém, a maioria deles não possuía misericórdia e era injusta, avarenta e invejosa. Naquele tempo, pertencer a um grupo religioso era uma nobre distinção na sociedade judaica e uma marca de espiritualidade. Os escribas e fariseus eram conhecidos como homens que viviam em perfeita comunhão com o Altíssimo. No entanto, pela aparência, esses religiosos podiam enganar os homens, mas não o Senhor Jesus, que sabia bem que o coração deles estava mergulhado em profundas trevas. Por isso, a urgência dessa mensagem do Senhor Jesus, que tinha o propósito de prevenir os discípulos e o povo para não se contaminarem com os princípios deturpados e com as práticas ruins dos mestres judeus, pois eles, na verdade, eram os inimigos da fé. Em toda a Bíblia, vemos que as repreensões divinas não foram dirigidas aos aflitos, aos perdidos ou aos que desconheciam a verdade, mas foram endereçadas aos fingidos, rebeldes e conscientes de seus pecados, os quais não manifestavam vontade alguma de mudar. Embora o Filho de Deus amasse e desejasse salvar todos, ele sabia que os hipócritas não estavam dispostos a arrepender-se. Na mente cauterizada e no coração endurecido deles, não havia espaço para a correção de Deus. Assim, é fácil perceber o contraste entre a maneira afetuosa como o Senhor Jesus se dirigia aos desesperados e rejeitados e a forma severa com que repreendia os fingidos e os orgulhosos. Vejamos, a seguir, alguns exemplos de como o Senhor Jesus lidou com os enlutados, os enfermos e os desprezados. O paralítico conduzido por seus 4 amigos ouviu palavras de ternura do Salvador, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Mateus 9.2. A mulher adúltera recebeu proteção contra os seus acusadores. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. João 8.10,11. A viúva, diante do cortejo fúnebre do único filho, foi acolhida com bondade e misericórdia, e, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Lucas 7.13. A sogra de Pedro, no leito de enfermidade, recebeu a sua gentil assistência, e, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu-os. Lucas 4.39. Vemos que, durante todo o seu ministério, o Salvador socorreu, encorajou e abençoou os humildes. Até mesmo no seu momento de maior dor na cruz, ele foi capaz de falar com gentileza e atender ao pedido do malfeitor crucificado ao seu lado. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23.42,43. Todavia, a brandura desaparecia quando Jesus falava com certos religiosos. Entre os termos e expressões dispensados a eles, estavam insensatos e cegos, condutores cegos, serpentes, raça de víboras, hipócritas e sepulcros caiados. Veja Mateus 23.16,17,27,33. A arrogância daqueles homens era tão grande que o Senhor preferiu revelar sua sabedoria aos pescadores, aos publicanos e às meretrizes, em vez de aos respeitados mestres da lei. Os ensinamentos do Senhor Jesus eram dados diante de tais religiosos. Entretanto, eles nada conseguiam discernir, antes, continuavam perdidos, caminhando para o inferno, mesmo perante a revelação mais extraordinária do Deus Pai, o seu Filho unigênito em carne. Hebreus 1.1-4. À cadeira de Moisés então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Mateus 23.1,2. A acusação divina contra os escribas e fariseus era gravíssima. Eles se achavam tão santos e justos que se posicionaram como sucessores de Moisés,
subindo por conta própria na cadeira deste. Para que você possa entender a citação bíblica acima, é necessário compreender o que era uma sinagoga e a sua importância na cultura judaica. Com a destruição do templo e com o cativeiro babilônico, passou a ser comum os judeus participarem de reuniões públicas nas quais regularmente liam as Escrituras e oravam. As sinagogas, tão mencionadas no Novo Testamento, podiam ser fundadas em cidades ou vilarejos, desde que ali fosse confirmada a presença de pelo menos 10 homens judeus respeitados na sua comunidade, para que pudessem presidir o ensino da lei. No interior das sinagogas, havia um assento reservado para o líder mais importante, indicando que ele era o responsável por conduzir a liturgia do culto. Havia também alguns outros assentos em destaque à frente, próximos ao sacrário onde ficavam os rolos da Torá. Os ocupantes desses lugares eram reconhecidos como os mais notáveis e sábios da região. Então, grande era a disputa para se ostentar mais obras e mais santidade exterior, a fim de alcançar a honra humana para sentar-se ali. É necessário ressaltarmos que os religiosos buscavam essa posição não porque consideravam Moisés, e sim por causa do prestígio próprio, da elevação social e de todas as benesses que podiam angariar com isso. Moisés foi um homem fiel e temente a Deus, escolhido para liderar os hebreus na saída do Egito rumo à terra prometida. Sua lealdade o fez zeloso para transmitir ao povo somente os preceitos que o Altíssimo lhe tinha dado. Durante todo o seu ministério, Moisés nunca se valeu da sua função de juiz e legislador para obter vantagens pessoais ou receber louvor. Todo Israel o respeitava e seguia as suas instruções, pois o reconhecia como uma autoridade constituída pelo próprio Deus, para guiá-lo à verdade. Por outro lado, os religiosos usurparam a autoridade sobre o rebanho de Deus e levantaram-se, por si mesmos, como guias da nação. Em vez de limitarem-se a ensinar as Escrituras, como Moisés havia feito, eles defendiam de modo ferrenho as tradições orais e os costumes humanos que nada tinham a ver com os preceitos divinos. Eles chegavam, inclusive, a invalidar alguns mandamentos sagrados para impor o cumprimento de regras ou para obter benefícios próprios. Ao apoderarem-se da posição de maior destaque na sinagoga, os mestres da lei almejavam avidamente ter a reputação de homens espirituais, isto é, de homens íntimos de Deus, apenas para alimentar suas vaidades e desfilar com o ar de superioridade diante dos demais. Note a grande diferença entre eles e Moisés. Moisés detinha a autoridade divina não porque simplesmente ensinava o povo a obedecer às leis do Altíssimo, mas, sobretudo, porque era um modelo de obediência e respeito aos mandamentos do Senhor. Já os escribas e fariseus estavam muito longe disso. Não passavam de homens desonestos e aproveitadores, que não tinham nenhum respeito e consideração para com o sagrado. Além disso, desde que estivessem bem e nada lhes faltasse, pouco ou nada lhes interessava os problemas do povo. Desse modo, era impossível que homens dessa natureza, com intenções tão mesquinhas e egoístas, tivessem a aprovação de Deus. Infelizmente, isso não ficou no passado. Quanta semelhança com essas pessoas vemos em nossa geração. O número dos que vivem fissurados na cadeira de Moisés cresce a cada dia de forma mais intensa. Se antes essa fissura se limitava aos círculos do judaísmo, hoje ela está inserida em todas as esferas da sociedade, principalmente no meio evangélico. Desse modo, Satanás tem usado os tronos religiosos, que são posições de honra dentro das igrejas, para inflar egos e promover uma aparência de santidade entre o povo. Com isso, muitos são enganados pelo diabo. Naquela época, o Senhor Jesus não só denunciou tal farsa, como também alertou seus discípulos quanto aos objetivos perniciosos e ocultos dos religiosos e a pesada condenação de quem mantém dentro de si um comportamento farisaico. Hoje, ele faz o mesmo. Não são poucos os pastores, bispos, obreiros, evangelistas, diáconos e presbíteros vidrados em sentarem-se na cadeira de Moisés, a fim de locupletarem-se. Muitos deles ocupam funções na obra de Deus indignamente, uma vez que não possuem testemunho de fé, temor e fidelidade aos princípios eternos, mas desejam receber a honra de sentarem-se nos primeiros lugares. Não se importam com o sofrimento alheio, mas usam seu cargo ou seu título para receber bajulações e beneficiar-se. Essas atitudes, portanto, revelam que eles não nasceram de Deus, pois não desejam servir, mas ser servidos. Em contrapartida, os verdadeiros servos do Senhor Jesus estão onde Ele está, entre os aflitos, desesperados, rejeitados, viciados, doentes, deprimidos, injustiçados e humilhados. A quem Deus honra.
Jesus abriu mão do seu trono junto ao Pai para vir a este mundo e viver entre os perdidos. Ele deu tudo de si para nos proporcionar a salvação, por isso o Pai o honrou. Veja Filipenses 2:5-11. Da mesma forma, o Pai honra aqueles que servem ao seu Filho amado, os que não estão preocupados com a própria vida nem com a sua família, porque creem que ela está sob os cuidados do Altíssimo, e que, além disso, não têm a pretensão de serem vistos e elogiados pelas pessoas, pois o seu único desejo é que almas sejam salvas para o reino de Deus. Esse é o seu maior prazer. Esses homens e mulheres, que são sinceros em seu trabalho, estão imbuídos da autoridade do nome de Jesus, da sua palavra e do seu espírito para executar uma missão semelhante à de Moisés neste mundo, guiar as pessoas aos princípios de Deus. Eles devem usar desse direito para servir aos menores, segundo a instrução do Senhor Jesus. Ponto. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa é como quem serve. Ponto. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22.26-27. Em geral, encontramos pastores, missionários e suas respectivas esposas alegando que deixaram tudo para servir a Deus. Porém, o único que realmente pode dizer que sacrificou tudo mesmo foi o Senhor Jesus, pois ele trocou a sua glória no céu pelo aparente nada neste mundo. E nós, seus servos, trocamos o nosso nada, que era uma alma angustiada e uma vida vazia de sentido, para receber o tudo de Deus, o seu próprio Espírito. Diante disso, quem consegue cumprir os princípios estabelecidos por Deus para servi-lo? É muito difícil alguém ter uma conduta cristã humilde, desprovida de aspirações pessoais e anseios por reconhecimento, se não for batizado com o Espírito Santo e não possuir a natureza divina, até porque, normalmente, o ser humano é egoísta. Vemos isso de forma clara entre alguns políticos, os quais deveriam usar seus cargos para servir as pessoas, contudo só pensam em si próprios. Até mesmo os da esquerda, que levantam a bandeira da igualdade e mantêm esse discurso na mídia, apelam para o caviar assim que chegam ao poder. Para cumprir o propósito de Deus de viver a genuína fé, ajudar os aflitos e levar a sua palavra, é preciso contrariar a si mesmo todos os dias e ir na contramão deste mundo. É necessário ser capaz de renunciar aos interesses pessoais, que os hipócritas tanto apreciam, para receber a honra que vem somente do alto. Caso contrário, a vida cristã se torna impossível. Por isso, lemos, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus. João 5:44. Os religiosos da época do Senhor Jesus estavam tendo, no discurso em Mateus 23, a última oportunidade de ouvi-lo e de serem transformados pela verdade. No entanto, prosseguiram preocupados com seus assentos de destaque nas sinagogas, com as longas saudações que os engrandeciam nas ruas e com tantas outras exaltações que só aumentavam a condenação deles. A advertência do Todo-Poderoso ecoa por toda a sua obra para que os seus trabalhadores saibam que grande é o privilégio de servi-lo. Mas é um privilégio que traz consigo muita responsabilidade e temor. O conhecimento das Escrituras é necessário e extremamente proveitoso. No entanto, de nada adianta se não for acompanhado de obediência sincera. A pessoa pode ter a melhor formação teológica ou o doutorado mais respeitado na atualidade, mas, se não praticar aquilo que aprendeu sobre os preceitos divinos, seu conhecimento não a livrará da morte espiritual e não diminuirá sua condenação na eternidade. Capítulo 2 dizem, mas não fazem. Moisés recebeu a lei de Deus e fielmente a transmitiu aos sacerdotes, aos anciãos e a Josué, o seu sucessor, o qual, de igual maneira, passou àqueles que iriam substituí-lo. Assim, o legado espiritual foi sendo repassado aos profetas, juízes e reis, até que, de modo ilegítimo, chegou ao domínio dos escribas e dos fariseus. É perceptível, por meio da história de Israel registrada nas Escrituras, que, quando a nação era guiada por líderes espirituais reverentes a Deus, havia consideração para com os princípios e valores eternos. Mas, quando aqueles que governavam e orientavam o povo eram infiéis e maus, o povo se distanciava do Altíssimo e sofria as consequências disso. Ao longo do tempo, alguns grupos religiosos, como os fariseus, os saduceus e os escribas, passaram a monopolizar a fé. Quer dizer, eles fundaram escolas rabínicas, comandaram os serviços no templo, tornaram-se membros do Sinédrio, suprema corte religiosa da nação israelita, e assumiram o cargo de intérpretes da lei, como se tudo isso fosse exclusividade deles. Então, restava às pessoas seguirem as determinações e orientações deles,
quando os consultavam para resolverem as suas questões. O Senhor Jesus, porém, aconselhou a multidão que ouvia guardar somente os ensinamentos, dados por eles, que tivessem respaldo nas Escrituras, porque as demais instruções eram nocivas à fé, uma vez que procediam de hipócritas. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23.2,3 Por não conhecerem o Senhor, os religiosos da época de Jesus não compreendiam a essência da sua palavra, de forma que conseguiram transformar algo tão bom para o ser humano em um fardo pesado e difícil de ser carregado. As Escrituras transformadas num peso os inúmeros rituais e as muitas obrigações religiosas, como as cerimônias de purificação, as longas orações públicas e os jejuns exagerados, tornaram-se uma carga insuportável para as pessoas. Tais exigências faziam com que o povo tivesse uma percepção errada de Deus, isto é, que não o enxergassem como um Deus justo, mas o vissem como um tirano. Vale ressaltar que o Altíssimo nos deu os seus mandamentos não por capricho, e muito menos para nos oprimir, mas para nos tornar livres. Distante dos seus preceitos, o homem se torna escravo do diabo e de sua própria carne. Além do mais, não possui a verdadeira vida, porque é a palavra de Deus que dá sustento à nossa alma. Ao obedecer a ela, o ser humano recebe o vigor e as virtudes necessárias para viver feliz neste mundo e na eternidade. O problema é que, com o tempo, os grupos religiosos judaicos foram acrescentando aos preceitos divinos normas e regras humanas. Com isso, o que havia sido idealizado para ser fonte de proteção, segurança e alegria para as pessoas tornou-se opressivo e tedioso. Se você gostou dessa prévia, adquira agora mesmo o seu e-book através da Amazon. Deixe o seu like e se inscreva. Até a próxima.